E aí pessoal, beleza? Então vamos falar aqui hoje um pouquinho sobre como ligar um laser na CNC. Existem várias formas de fazer isso e tudo vai depender de como é o seu módulo laser. Esse que eu tenho aqui, por exemplo, ele é um módulo que eu tirei de uma caneta dessas ponteira laser. Então ele tem um botãozinho, né? Ponteira de apresentação. Você apertou, ele aciona. Então, nesse caso aqui eu tive que fazer uma modificação, eu desmontei a ponteira e puxei dois fiozinhos aqui que nada mais são do que dois fios em paralelo com essa chavinha. Então eu consigo acionar ele tanto pela chavinha aqui, né, pelo botão, quanto externamente via um módulozinho de relé que eu vou mostrar para vocês na sequência. Então esse é um dos tipos. Existe um outro tipo de laser que você plugou na tomada, ele já funciona, que são esses módulos que geralmente se compra aí, esse módulozinho quadrado de potência mais alta. E ele tá vendo, ele já tem um plugzinho aqui, você plugou a fonte, dependendo da alimentação dele, sei lá, 12 volts, 20 volts, sei lá. Você plugou a fonte, ele já liga. Então ele não tem esse botão. Então a forma de ligar ele é de outro jeito do que eu vou mostrar aqui, mas eu vou falar mais ou menos como que se ligaria esse aqui que vai direto na tomada. E também tem um módulo que é controlado via driver. Aí isso varia, tem que saber como que esse driver funciona. Por exemplo, você pode ver esse módulo aqui, ó, ele tem um driverzinho aqui, então provavelmente ou você aciona via PWM, ou você fecha um contato aqui e liga o laser. Aí seria, se fosse só fechar contato, seria bem semelhante a esse jeito que eu estou fazendo aqui. Tá? Então existem várias formas, eu só quero dar algumas... mostrar mais ou menos o caminho que cada um vai ter que seguir aí para fazer o seu módulo laser funcionar, ok? Eu não tenho módulo desse, como eu disse, eu estou usando essa ponteira, ela não vai queimar, não vai fazer nada, não tem problema. Mas o funcionamento vai ser basicamente do mesmo jeito se você usar um módulo de alta potência aí para cortar ou para riscar, queimar uma peça, ok? Então, basicamente a forma como eu faço a ligação é usando um relézinho, um módulo de relé desse próprio para Arduino. A diferença disso aqui, você ligar o relé direto, é que se você ligar o relé direto no Arduino, o Arduino não vai conseguir controlar por causa da potência que ele precisa, da corrente que precisa, o Arduino não consegue fornecer. Então esse módulozinho aqui, ele é um pouquinho diferente, ele tem um circuitinho aqui, ó, tem um diodo aqui, um resistorzinho. Ele é próprio para o Arduino e com certeza ele vai funcionar. Você acha também relé próprio, sem ser esses módulos aqui, relé que aceita o comando 5 volts e que exige uma baixa corrente. Mas esses módulos são baratinhos, acho que a melhor opção é isso, é usar isso aqui. É legal desse módulozinho que ele aceita tanto CA quanto CC até 10 amperes, então você consegue acionar até mesmo uma tupi, aí, um spindle mesmo com ele, você consegue acionar beleza via Arduino, ok? Ele também, como é um relé, ele promove isolação elétrica entre o Arduino e a alta tensão, no caso, né, o 110, o 127 e 220. Então, esses módulos são bem úteis. E como é que eles funcionam? Geralmente, se você olhar aqui embaixo, não sei se vai dar para ver, mas tem 3 pinos. Um deles é pino S, um positivo e um negativo. O positivo e o negativo a gente vai ligar nos 5 volts do Arduino. E o S é o pino de sinal. Toda vez que eu botar 5 volts no S, ele vai fechar um contato e abrir o outro aqui. Ele tem 2 contatos aqui, ó, sendo que um deles é o comum, que é esse do meio. O de cá é um NC, que é um normalmente fechado. Ou seja, se eu pegar um multímetro e medir aqui, ele vai estar fechado o tempo inteiro. E o de cá, do lado esquerdo, é um NO, que é o normalmente aberto, que é como funcionam as nossas chaves fim de curso do CNC. Então o que a gente vai querer é exatamente esse, é o normalmente aberto. Por que normalmente aberto? Ele vai ficar aberto e aí quando eu der o sinal aqui, ele vai fechar. Quando ele fechar, ele fecha o circuito
e energiza o nosso módulo laser, ok? E a ligação desse cara, como eu disse aqui, ó, vamos pegar. Eu vou usar esse adaptadorzinho aqui, esse fiozinho. Então eu vou ligar um negativo, o positivo e os pinos de sinal. Aqui, então ó, o negativo é o cinza, ou marrom, sei lá que cor que é isso. O vermelho é o positivo e o laranjado é o pino de sinal, ok? Então, lá no meu Arduino, no meu CNC Shield, como é que a gente vai ligar? No mesmo lugar aqui que a gente usou para ligar o servo, a gente vai ligar esse aqui. Então, a gente vai ligar aqui no GND. Tem um GND do lado de cá, que é o segundo pino de baixo para cima aqui. Do lado de lá tem uns 5 volts. E vamos pegar o pino Z aqui, tanto faz o Z+, ou o Z-, do lado de cá como pino de sinal. Então, o negativo, como eu disse, vai ser ligado no GND, o positivo nos 5 volts. E o laranjado, que é o pino de sinal, eu vou ligar aqui embaixo no mais ou menos Z, tanto faz, no mais ou no menos. A ligação no Arduino é basicamente essa, no CNC Shield. Eu vou fazer isso aqui ali para a gente usar esse cabinho para fazer funcionar. Beleza, então, como eu disse, está ligado aqui o negativo, o VCC e o pino de sinal. E aqui, como eu disse, no NO, no N normalmente aberto, que é Normally Open em inglês, né? Por isso que é NO, e Normally Close, NC, que é o normalmente fechado. Então eu usei aqui ó, o meu botão, como eu disse, sai lá do módulozinho laser, e aí quando eu fechar o contato aqui, quando eu acionar, mandar o pino de sinal, ele vai fechar esse contatinho que vai fazer ligar o laser aqui, da mesma forma que seria como se eu apertasse o botão. Beleza? Então a ligação elétrica é basicamente essa. O meu laser aqui ele tem uma alimentação, ó, isso aqui é uma bateria, bateriazinha comum, ele vai ligado ali, alimenta com 4 volts e vai aqui para o laser, então esse botão é o outro fio. E pessoal, parte de controle. A ligação elétrica é essa aqui, não tem mais o que fazer. E a parte de controle a gente vai usar o Gerbil normal, tá? Então é essa mesma versão que você baixa aqui, sem modificação nenhuma, a gente vai usar ela sem modificação, diferente do servo que a gente fazia, que eu passei para vocês aí uma modificação. Dessa vez a gente não vai modificar nada, ok? Então a gente vai mandar o Gerbil original. Então a gente faz o download aqui do zip, né? Igual só seguir o outro vídeo aí de instalação, faz a instalação normal do Gerbil no Arduino e faz o download aí também do Eletrônica Hoje Servo Controller, que é o plugin para Inkscape, também da mesma forma como eu mostrei para vocês no vídeo do servo, é o mesmo plugin que a gente vai usar. Essa forma como eu estou usando, pessoal, como a gente vai fazer o controle do laser, na minha opinião, é a forma mais direta, a mais rápida e simples. E existem outras formas também. A gente pode fazer modificação no Gerbil para usar aqui no CNC Shield o pino de SPN Enable. A gente pode usar o Spindle Enable para acionar o laser também. Mas daí tem que modificar o Gerbil para fazer isso. Então eu achei melhor usar o Gerbil sem modificar, apesar de ser uma modificação simples, é melhor usar ele sem modificar e usar aqui o Z+, que no caso vira o sinal do PWM. O PWM vai ficar ativo aqui no pino Z+, por isso que a gente está ligando o laser no pino Z+.
ok? Então, feita essa instalação ali e instalado o Electronic Urge Servo Controller, a gente vai abrir o Inkscape. Vamos carregar um arquivo aqui rapidinho. Carregado então o arquivo de imagem, a gente vai rasterizar. Vou fazer aqui rapidinho só para... Quando não aparecer aqui do lado, pessoal, clicou em atualizar, ele vai aparecer, tá, a imagem. E se você clicar em pré-visualização, ele vai sumir o atualizar, mas é porque ele vai atualizar daí à medida que você mexe, ele já atualiza automático, tá? Então, apareceu a imagem, dá um OK. Ele já vai rasterizar. Para saber é só se arrastar, vai ver que tem duas. Deleta de baixo. Deleta. Essa daqui você devolve para o centro. Melhor forma de botar ela no centro certinho é vir aqui em cima. X 0. Y 0. Beleza? Aí ela fica centralizadinha no 0, 0. Beleza? Para saber se essa imagem está rasterizada, clicou aqui, ó, nessa outra flechinha. Ele vai aparecer os pontinhos, ó. Se tiver esses pontinhos é porque ela está rasterizada. Se não tiver é porque não rasterizou. Aí volta na outra flechinha, seleciona a imagem. Extensões, eletrônica hoje Servo Controller. Aí aqui, pessoal, como eu fiz esse plugin para o servo e não para o laser, tem uma coisinha, um detalhe só que a gente tem que prestar atenção aqui, que é o seguinte. O M3 e o M5 dá para deixar do jeito que está. A velocidade aqui você vai colocar de acordo com a velocidade necessária para cortar ou para riscar a tua peça. Aí vai depender do teu laser e do que você estiver fazendo, né? Então, como eu vou só demonstrar aqui, vou demonstrar uma velocidade rápida. Vou colocar 3000. A de corte também. E o ângulo aqui, ó, de movimento do servo, de 0 a 180, como agora o meu Gerbil não está com o Gerbil do servo e está com o Gerbil padrão, eu coloquei 1000. Por que 1000? 1000 é o PWM relativo a 100%. Então, quando tiver 1000 está 100%, ou seja, ele vai enviar para o relé, ele vai enviar aqui para esse relé um sinal de 5 volts completo, que é o que o relé precisa para ser acionado. Se eu não botar 1000 aqui, se eu botar um valor mais baixo, eu fiz testes até 700, ele ainda aceita, ele ainda controla o relé, comando. Abaixo de 700, o valor da tensão é mais baixo, ele não é o suficiente para acionar o relé. E acima de 1000 não vai mudar nada, porque acima de 1000 vai ser sempre 100%. Então, como 1000 já é 100, pode colocar se quiser outro valor, mas não tem porquê, isso não vai alterar em nada. A não ser que o teu relé não seja de 5 volts, seja para um valor menor, sei lá, 3 volts. Aí você faz um teste aí com 500 aqui, que vai dar 2 volts e meio com 500, se você colocar 500. Mas esses relés são todos para 5 volts. Então coloca 1000, ele vai botar 5 volts no relé e vai ser o suficiente para acionar a saída do relé, que vai controlar o teu laser ou até mesmo a tua tupia, se você quiser. E aqui o tempo de espera do servo, antes o que acontecia? O servo ele tinha que mover, então esse movimento demorava. Agora é só acionar o relé, então o tempo aqui eu usava, sei lá, meio segundo, agora eu posso fazer mais rápido, 0,1 segundo aqui já vai ser o suficiente, precisa só fechar e abrir uma chavinha. Então eu coloquei um tempo mais baixo aqui de 0,1, tá? O diretório para salvar, você escolhe um diretório padrão, clicou em aplicar, beleza, está gerado aí o G-Code, pode fechar isso aqui. Mesmo que ele não apareça, tá pessoal, essas flechinhas, às vezes acontece de não aparecer, confira lá na pasta se ele salvou. Às vezes não aparece, mas ele salvou a imagem. Então a minha pasta é essa aqui, olha aqui, ó, laser001.gcode. Vou fechar aqui o Inkscape. E eu vou botar esse arquivo laser001 lá na minha pasta do BCNC. No meu caso eu fiz uma outra pastinha chamada TutoLaser. Vou arrastar ela para cá. Beleza, já está no meu BCNC.
Vou conectar o Arduino. Vamos abrir o BCNC. Abrir a conexão. Uma vez aberta a conexão, vamos aqui no terminal. Ó, Gerbil 09J. As minhas configurações estão padrão, não tem nem o que mostrar aqui para vocês. E aí vamos abrir o nosso tutorial. No caso é esse Tuto Laser aqui, Laser 001. Clicou em abrir. Tá aqui o arquivo. Tá aí. Se a gente for aqui no editor, vocês vão ver lá, ó, que agora ele ficou como? Sempre que ele acionar o laser, ele vai acionar, ó, M3S1000, ok? Ó, M3S1000 e o M5 é só M5. Então, o S1000 quer dizer o quê? Bota 5 volts no relé e o relé aciona o laser. Beleza? Vamos fazer um teste aí, ver se vai funcionar. Zerar a máquina. Zero, zero. E o eixo Z, pessoal, se você vir aqui, mesmo, vocês podem ver que mesmo eu estando conectado lá no PWM para acionar o laser, o meu Z ainda tem controle. Eu deixei o motor ligado, então ó, eu consigo mover o Z. Ó. Tá vendo? Só que isso aqui talvez você queira usar para ajustar o teu foco aqui. Ó. Porque tem laser que tem ajuste de foco. Então, como isso aqui é só uma demonstração, eu não tenho que mexer aqui, não tem teste nenhum, né, ajuste de foco nenhum para fazer. É só para fazer ele movimentar mesmo. Então, se você quiser, você ainda pode usar esse ajuste de foco aí via eixo Z padrão. Ok? Então, feito esse ajuste, clicou em Z0, os outros dois já estão zerados. Vamos dar o play e ver o que acontece. Olha lá. E se você parar para escutar bem, dá para escutar o relé acionando e desacionando. Vou chegar com o microfone aqui perto. Esse tec, 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 tec é o contato do relé sendo acionado. Então, dá para ver aí que funciona legal, tudo via M3 e M5. Você, se o teu módulo se o teu módulo do laser suportar comando PWM, geralmente ele tem daí uma entrada de mais baixa tensão, então não é necessário esse relé. Você pode usar a saída PWM direto do Arduino. Mas aí já é um negócio mais avançado um pouco e depende de módulo para módulo. Eu não fiz dessa forma porque eu não tenho um módulo desse para fazer testes. Eu não posso garantir que isso vai funcionar assim diretamente. O que eu garanto é dessa forma, via relé. E você pode usar esse sistema de relé, como eu disse, para acionar, fazer ligar e desligar a tua tupia, por exemplo. Você pode fazer exatamente dessa mesma forma. Só que aí, quando você estiver usando a tupia, você não vai querer ficar com ela ligando, desligando, ligando, desligando, ligando, desligando o tempo inteiro. Então daí você não vai usar o meu plugin de Inkscape. Você vai usar o plugin de Inkscape normal, ou um outro software, ou aquele Artcan que o pessoal está falando bastante. Eu não conheço o software, mas ele é bem comentado. Ou o próprio Inventor, ou o próprio Inkscape, mas com o plugin G-Code Tools, não o plugin Eletrônica Hoje Servo Controller, porque aí você não vai querer ficar ligando e desligando. Você vai ligar ela uma vez, fazer o controle de profundidade com o Z normalmente, fazer o corte, e aí no final do processo ele vai desligar a tupia ou, sei lá, a Dremel via relé também. Ok? Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários. A gente está aí para tentar sanar o que for possível. E até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.